Nós cantamos ali, né? Senhor, te quero ouvir a tua voz. Esse é o momento de ouvirmos o que Deus tem a nos dizer essa noite. Hebreus capítulo 12, versículo 14 até o 17. Assim diz a palavra de Deus: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Senhor Deus, quão importante é a sua palavra para nós, Deus. Como nós precisamos ser penetrados por essa palavra no nosso coração. Que hoje, Deus, nós possamos ouvir a tua voz, nos chamando para uma vida cada dia mais santa na tua presença. Nos livre, Pai, de estarmos dentro da igreja, mas vivendo de forma profana ou impura. Que hoje, Pai, o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vi algo interessante nas minhas pesquisas, que eu sempre faço no Google, que há pouco tempo teve uma homenagem e um pedido de perdão para os desertores da Primeira Guerra Mundial. Achei estranho porque você não costuma homenagear desertores. Desertores de guerra é alguém que não lutou até o fim, né? Alguém que não vale uma homenagem. E daí eu vi que Grã-Bretanha, França e Bélgica homenagearam os desertores da Primeira Guerra Mundial. Mas daí eu fui pesquisar mais, né, na reportagem, e o motivo era porque eles já achavam que a guerra não fazia mais sentido. Então eles desertaram. Mas muitos deles, os desertores, foram mortos, porque era como se fosse um crime de guerra contra a sua própria nação, abandonar a guerra no meio dela. Então eles foram homenageados, já morreram, mas foram homenageados, e foi feito um pedido de perdão para eles, porque eles foram mortos pelo próprio país, como inimigos, como desertores. Nós estamos vendo no capítulo 12, meus irmãos, que nós vimos há 2 semanas que há uma maratona para nós, uma corrida para nós. A semana passada nós vimos que o nosso Pai espiritual nos disciplina, e o objetivo da disciplina de Deus é a nossa santificação. Mas eu quero trazer à memória a pregação da maratona da fé, aonde nós estamos correndo, nós estamos numa luta, nós estamos numa batalha, mas diferentemente dos desertores da guerra, não há prêmio para os desertores da luta, da batalha, da guerra pelo Evangelho de Cristo. Não há prêmio para eles, não há homenagem, inclusive, assustadoramente, não há perdão para os desertores da maratona cristã, da batalha pelo Evangelho. E aqueles soldados, meus irmãos, os seus relatos, que eles já tinham chegado ao seu limite, eles não tinham mais forças para lutar. Para nós nunca vai ser assim. Na nossa luta, na nossa maratona pela fé, na nossa corrida, nessa carreira que está proposta para nós, como fala o versículo 1 do capítulo 12, que é uma carreira proposta para nós, nós nunca vamos chegar até o nosso limite. Deus vai nos amparar antes de chegar no limite, para que a gente não desista. O apóstolo Paulo fala isso, em 1 Coríntios 10, 13, ele fala: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Na nossa vida cristã, vamos passar por dificuldades, mas nunca para chegar ao ponto que não aguento mais, porque quando Deus souber da nossa fraqueza, que nós estamos quase no limite de desistir, diz que Ele vai prover para nós força, Ele vai prover para nós graça, para que a gente continue lutando, continue correndo a maratona da fé cristã. Os desertores da carreira proposta, em relação ao cristianismo, são aqueles que não creem que essa batalha vale a pena. Nós vemos sim, nessa caminhada cristã, muitos são desertores, muitos deixam, por não crer que vale a pena lutar por esse evangelho. Como o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 27, que nós devemos viver de modo digno e lutar pela fé do evangelho. Muitos são desertores porque acham que não vale a pena essa batalha. E o texto, meus irmãos, hoje fala que há desertores que eles não deixam a igreja, há desertores que continuam dentro da comunidade da aliança. Vocês estão entendendo? Esse texto vai nos mostrar que ele não está falando agora daqueles que deixaram de congregar. Agora vai falar daqueles que estão dentro da igreja, mas abandonam a luta pelo evangelho, dentro da comunidade do pacto de Deus. Então hoje basicamente o que Deus vai nos falar aqui é que nós devemos perseguir aquilo que Cristo conquistou por nós. Jesus já conquistou por nós a vitória dessa luta. Jesus já conquistou por nós coisas que nós não conseguiríamos conquistar. E nós devemos então perseguir aquilo que Cristo conquistou por nós. Vai dizer que nós devemos procurar, nós devemos buscar. Eu resumo isso, nós devemos perseguir o que Cristo conquistou por nós. E a primeira coisa, no versículo 14, que fala que nós devemos perseguir, ou aqui na minha versão está procurar, é viver em paz com todos. Cristo conquistou por nós já, meus irmãos, uma paz que esse mundo não poderia nos dar, que é a paz com Deus Pai. Por isso que Jesus é chamado também de o príncipe da paz. Ele nos pacificou com Deus, Ele já nos reconciliou com Deus. Jesus já conquistou isso por nós. Ele correu essa maratona até o final vitoriosamente e Ele nos dá a paz com Deus, essa paz de perdão. Mas vai dizer agora, meus irmãos, que nós devemos, no meio dessa batalha, no meio da igreja, buscar viver em paz com todos. Já que nós temos a paz de Deus, nós devemos agora buscar viver em paz com aqueles que também têm essa paz de Deus, que estão dentro da comunidade do pacto, dentro da igreja. E cá entre nós, viver em paz com todo mundo na igreja sempre não é fácil, não é mesmo? Mas aqui o apóstolo fala: procurem viver em paz com todos. Para isso, meus irmãos, para que a gente viva em paz uns com os outros, porque Cristo já nos conquistou, já nos deu essa paz. Muitas das vezes nós vamos ter que relevar algumas coisas. Muitas vezes nós vamos ter que perdoar uns aos outros. Muitas vezes nós vamos ter que ter paciência uns com os outros. Muitas vezes nós vamos ter que sentar para resolver as nossas pendências. A igreja tem que ser um local de paz. Porque como que nós vamos pregar que Jesus é o príncipe da paz para esse mundo, que Ele nos pacifica com Deus, se nós estamos brigando aqui dentro? Devemos viver em paz. Então, meu irmão, se você tem algo para resolver comigo, se eu te decepciono em algum momento, me procure, me perdoe, releve, tenha paciência comigo, assim como eu tenho que ter paciência com você. Mas é interessante que vai falar que aqui não é só dentro da comunidade do pacto. Essa paz é uma paz que deve ser buscada a viver com todos. Ou seja, nós estamos na sociedade, trabalhando, estudando, nós devemos buscar viver em paz com eles também. Um crente não pode ser alguém que vive a fazer contendas, que vive a causar confusão.
Um cristão, ele lá fora, ele é também um pacificador. Mas, meus irmãos, quando ele vai falar no versículo 14, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. É interessante como o apóstolo ele junta a paz com todos com santificação. Ou seja, lá fora, a nossa paz com todos, ela deve vir junto com a nossa santificação. A nossa paz com todos não pode custar a nossa santificação. Lutero, ele dizia o seguinte: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Nós não podemos, meus irmãos, abrir mão das verdades bíblicas para agradar as pessoas lá fora e viver em paz com eles, como um discurso de paz e amor. Afinal, o verdadeiro amor é justamente dizer a verdade. Então, há momentos lá fora que a nossa paz com todos, ela não pode afetar a nossa santificação. Nós temos que nos posicionar diante das verdades de Deus. Então, alguns momentos nós não vamos conseguir ter paz com todos lá fora. O Senhor Jesus, que é o nosso maior exemplo de amor, Ele sempre pregava a verdade. E sempre na verdade de Jesus, Ele falava para as pessoas: arrependam-se. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus, Ele não estava preocupado em agradar todas as pessoas. Ele estava preocupado em falar a verdade para todas as pessoas. Então, meus irmãos, às vezes, a paz lá fora com todos, ela não será possível. Por isso que aqui no versículo 14 ele une a paz com todos com a nossa santificação. Mas o que é a nossa santificação, meus irmãos? A nossa santificação é o processo natural de todo crente. A nossa vida com Deus começa na justificação. Nós somos justificados pela fé em Cristo, salvos pela sua graça e somente pela ação dele em nós. Mas a partir que nós cremos em Jesus, agora começa um processo na vida de todo crente, que se chama santificação. Tanto que nós vimos na pregação da semana passada, que o objetivo de Deus nos disciplinar é justamente a nossa santificação. O versículo 10 vai falar: pois Ele nos corrige por um pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Nós, como soldados de Cristo, depois de justificados, nós estamos caminhando para a santificação, que é uma mudança de coração, uma mudança de mente, que vai desembocar numa mudança de atitudes. E é interessante que esse trabalho de santificação, ele é agora um trabalho entre nós e Deus. A justificação nós não conseguimos nada. Na nossa salvação não há nenhum mérito, nenhuma ajuda nossa. É Deus, pela sua graça, que nos salva. Mas agora na santificação, nós começamos agora a trabalhar junto com o nosso Pai. Ele e nós, caminhando para sermos mais parecidos com Ele, com Jesus. Meus irmãos, é tão sério que o apóstolo vai dizer que sem a santificação nós não veremos o Senhor. Nós não veremos o Senhor sem a santificação. Porque quem não busca a santificação, na verdade ele não foi justificado. Talvez ele não teve a fé salvífica ainda. Então por isso que ele não anseia pelas coisas de Deus. Por isso que ele não quer uma vida mais pura, mais santa perante Deus. Porque talvez ainda não teve a fé salvífica. Mas que prêmio maravilhoso, meus irmãos, a Bíblia está nos prometendo. Qual que é o prêmio para aqueles que chegam na linha de chegada, daqueles que não são desertores, daqueles que lutam até o final? Qual o prêmio? Ver o Senhor, ver a Deus. Você pode imaginar isso, meus irmãos? O apóstolo João fala isso, que nós somos filhos de Deus, ainda não vemos como o veremos. Como nós vemos agora, nós veremos Ele
ver o Senhor. Que prêmio maravilhoso! Ver esse Deus que nós estudamos hoje de manhã, que nos conhece por completo, que projetou cada dia da nossa vida. Então, meus irmãos, a paz e a santificação são coisas que o Senhor Jesus já conquistou por nós, e nós devemos agora buscar e procurar essas coisas. São coisas que Jesus já conquistou por nós, agora nós devemos perseguir como um soldado a paz com todos, a paz na igreja e a santificação. Posteriormente, o escritor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, fala agora para a gente cuidar uns dos outros. No versículo 15 e 16 ele fala: cuidem. Ele começa o versículo 15 e 16 falando: cuidem. Ou seja, agora cuidem uns dos outros. Como eu falei nessa maratona, nessa luta, nós somos um exército, o exército de Cristo. Ninguém luta a vida cristã sozinho. E nessa vida cristã, dentro da comunidade do pacto, dentro da igreja, agora é para a gente cuidar uns dos outros. Um cuidado mútuo para que não haja desertores. Lembrando, meus irmãos, que a preocupação agora não é com aqueles que deixaram de congregar. Do capítulo 10, versículo 25. A preocupação do escritor bíblico agora é com aqueles que estão dentro da comunidade do pacto. É com aqueles que estão dentro da igreja. E ele fala para a gente agora cuidar uns dos outros. E aqui ele nos mostra 3 tipos de deserção. Há 3 tipos de deserção que podem acontecer dentro da igreja. No versículo 15 ele fala: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. A parte A. Na minha versão que eu li, NAA fala que ninguém fique afastado da graça de Deus. Na revista atualizada está assim: que ninguém seja faltoso, separado da graça de Deus. Na outra versão, NTLH fala que ninguém abandone a graça de Deus. Mas o que seria, meus irmãos, abandonar, ficar faltoso e ser afastado da graça de Deus? Primeiro seria desvalorizar os meios de graça. Seria não atender à santa convocação do culto. Seria faltar muito mesmo, menosprezando os meios de graça, que é a palavra e os sacramentos. Tanto que na revista atualizada fala: cuidado para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, há meios para que ela chegue até nós. É a palavra, é os sacramentos do batismo e da ceia. Então, separar-se da graça de Deus é faltar muito. Você vai perdendo contato com a graça de Deus, contato com os meios de graça, e você vai se separando dela. Segundo seria menosprezar o convite da graça. Pessoas que podem estar dentro da igreja, mas menosprezam o convite de receber o perdão de Deus. Menosprezam o convite de se entregar ao Salvador. Menosprezam o convite de ser discipulado. Menosprezam, como nós vimos em Apocalipse 22, que nós lemos no início do culto, onde Jesus fala: aquele que tem sede, venha e receba de graça da água da vida. Então, pessoas que estão dentro da comunidade, mas ainda com seus corações duros, e não recebem do perdão da graça de Deus disponível dentro da comunidade. E segundo, ele vai falar, meus irmãos, no versículo 15 ainda, da raiz de amargura. Ele fala: e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. O escritor de Hebreus, muito conhecedor do Velho Testamento, ele está fazendo uma alusão aqui a Deuteronômio 29, 18, onde fala o seguinte: que entre vocês não haja nenhum homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir os deuses dessas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. O escritor bíblico ele faz uma alusão a Deuteronômio 29, 18 que eu li. E lá, veja, meus irmãos, eram pessoas que estavam dentro do pacto, sendo guiados por Moisés. E Deus fala: que não haja entre vocês nenhum homem, mulher ou família
que mesmo dentro do pacto, o seu coração se desvie servindo outros deuses de outras nações. E diz que esse tipo de atitude de pessoas dentro do pacto seriam como uma raiz que produz uma erva venenosa e amarga. Então aqui o escritor bíblico traz isso do Velho Testamento e fala para que não haja nenhuma raiz de amargura dentro da igreja, dentro da comunidade do pacto. Porque essa raiz de amargura é uma erva venenosa e amarga. Meus irmãos, mas nós estamos servindo a Deus e nós não estamos correndo o perigo, como naquela época, deles servirem os deuses pagãos, de Moloque, de Baal. Esses deuses nem existem mais no nosso tempo o nome deles, né? Mas os falsos deuses, eles continuam existindo no nosso século. Tanto que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século é o que cega o entendimento dos incrédulos. Quais são os deuses desse século, meus irmãos, que podem atrair o nosso coração para que a gente não tenha o nosso coração totalmente voltado ao Deus vivo e verdadeiro? O que esse século tenta atrair o nosso coração para adorá-lo e dividir o nosso coração com o amor a Deus? Dinheiro, política, sucesso. Tudo isso, meus irmãos, projetos terrenos que atraem o nosso coração, onde o nosso coração fica dividido. Política, pessoas que se envolvem tanto com política que o seu coração está voltado para aquilo. Sucesso, os deuses desse século, eles continuam agindo como os deuses pagãos da época de Moisés. Então corre o risco, meus irmãos, da gente estar dentro da comunidade, dentro do povo da aliança, e o nosso coração não pertencer ao Senhor, o nosso coração pertencer a outra coisa, ou um outro alguém. E aqui o escritor bíblico fala que isso é uma raiz de amargura, é uma erva amarga, é uma erva venenosa dentro da igreja. Inclusive ele vai falar, cuidem para que isso não cause perturbação, para que isso não cause contaminação dentro de vocês. Por isso, meus irmãos, nós devemos sempre calibrar e analisar o nosso coração, para que se analisarmos se de fato a gente ama o nosso Senhor. Porque é do nosso coração que saem as escolhas da vida. Provérbios 4:23 diz, de tudo o que deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então há o perigo, meus irmãos, veja, da gente achar que está lutando, a gente achar que está correndo, e a gente ser um desertor dentro da comunidade, porque o nosso coração talvez não pertence totalmente ao Senhor. Quando a gente fala de idolatria, de adorar outros deuses, a gente tem que pensar, o que é tão forte no meu coração que eu não teria coragem de renunciar por amor a Deus? Aquilo que eu não teria coragem de renunciar para servir a Jesus, cuidado, pode ser uma raiz de amargura, que o apóstolo está dizendo aqui. Por fim, meus irmãos, ele vai falar agora do exemplo de Esaú. Veja como o escritor bíblico de Hebreus usa o Velho Testamento, porque ele está escrevendo para os hebreus que conheciam o Velho Testamento. E no versículo 16, ele vai falar o seguinte, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Nós sabemos da história de Esaú, talvez você não sabe, mas o versículo 16 está nos falando o que aconteceu. Ele era primogênito, e o primogênito naquela cultura hebreia daquela época, ele tinha várias prioridades, era uma bênção especial, e diz que ele vendeu a sua primogenitura para o seu irmão por um prato de comida. Ele troca aquilo que ele era, ele troca aquilo que ele foi chamado, ele troca a sua bênção por uma necessidade do seu estômago. O que seria então a primogenitura? Que Esaú troca e fala para a gente cuidar uns aos outros para que não haja Esaú no nosso meio. A primogenitura seria o seu chamado, o prato de comida seria as suas necessidades terrenas que ele tinha. A sua primogenitura seria a sua espiritualidade,
a sua relação com Deus. O prato de comida seria as suas necessidades carnais, desejos carnais que ele tinha. A sua primogenitura seria a sua bênção. O prato de comida seria o seu estômago vazio que ele estava querendo saciar. Ele troca, segundo o reverendo Nicodemos, as delícias de Deus por uma vida do aqui e agora. Ele troca as delícias de Deus eternas pelo aqui e agora. Vai dizer, meus irmãos, o escritor bíblico chega a ser duro em relação a Esaú, falando que ele era um impuro. Talvez aqui porque ele se casou com mulheres fora da aliança. E diz que isso inclusive trouxe muita tristeza para os pais dele. E ao se casar com mulheres fora da aliança, ele trouxe impureza para ele. Profano porque ele não valorizou o que era sagrado. Ele profanou o que era santo, escolhendo trocar o que vinha de Deus pelas suas necessidades carnais, temporais. De alguma maneira, Esaú amou o Deus desse século, amou as suas necessidades desse século. Meus irmãos, mas aqui, continuando, o escritor bíblico vai falar que ele não achou lugar de arrependimento. Versículo 17. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Como assim não achou arrependimento, embora buscou com lágrimas? Nós sabemos que todo aquele que se arrepende encontra perdão de Deus, não é verdade? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus misericordioso e perdoador, porque a Bíblia fala que ele não achou arrependimento, mesmo que buscou com lágrimas. A tradução NTLH, talvez ela é melhor que a NAA sobre esse versículo. Ela diz que ele não encontrou um modo de mudar o que havia feito. Ele não encontrou um modo de mudar o que havia feito. Porque, meus irmãos, a gente vê que há uma diferença entre um arrependimento verdadeiro segundo Deus e uma tristeza segundo esse mundo. Ele chorou, mas aqui nós vemos, porque ele não achou arrependimento, porque ele chorou não por causa do seu pecado perante Deus. Ele chorou não porque ele desonrou a Deus. Ele chorou não porque ele negou aquilo que Deus tinha para ele. Nós vemos aqui, meus irmãos, porque ele não podia mudar o que havia feito. Ele chorou porque ele perdeu a bênção de ser o primogênito. Seria mais ou menos assim: alguém comete um pecado e ele é descoberto, e daí ele chora, e esse irmão chora profundamente arrependido porque desonrou a Deus, quebrou a lei de Deus, porque desonrou a igreja. Esse é o verdadeiro arrependimento. Mas às vezes a gente chora de arrependimento não porque a gente ofendeu a Deus, mas porque nós perdemos as bênçãos de Deus, e aquele pecado vai nos trazer consequências, aquele pecado vai nos trazer vergonha. Então nós não estamos preocupados com a honra de Deus que nós ferimos, com o amor ao nosso Pai que nós negamos. O falso arrependimento está preocupado com as consequências e com a vergonha do pecado. Diz que ele não achou mais um modo de mudar o que havia feito. A nossa confissão de fé, ela fala sobre o verdadeiro arrependimento. E ela fala o seguinte: o que é o arrependimento para a vida? O Catecismo Menor fala: é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar nova obediência. O verdadeiro arrependimento tem sim choro, mas um choro porque desonrou a Deus. Não apenas um choro porque foi descoberto e vai perder alguma coisa por causa do seu pecado. O apóstolo Paulo disse isso em 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte.
Então por que Esaú não encontrou arrependimento? Porque ele não se arrependeu verdadeiramente. Meus irmãos, que não haja nenhum desertor no nosso meio. Capítulo 10, versículo 39 fala: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Que não haja nenhum desertor do nosso meio. A corrida é dura. A batalha da vida cristã é dura, meus irmãos. Nós somos chamados para lutar pela fé do Evangelho. Nós somos chamados para viver de modo digno do Senhor. Filipenses 1,7, chega em casa, lê esse versículo, estuda esse versículo, ora por esse versículo. A batalha é dura, mas, meus irmãos, vale a pena. Vale a pena porque o que nos espera no final dessa batalha? Ver o Senhor. Será que nós ansiamos ver o nosso Deus? Será que nós amamos a Deus? Que o nosso maior desejo é que de fato venha o teu reino? Será que quando nós oramos, venha o teu reino, você tem noção do que você está orando? Venha o teu reino Jesus, venha hoje, mesmo que meus planos nessa terra ainda não se concretizaram. É um jovem dizer: Jesus, venha, eu não casei ainda, mas venha. É você com seus planos, com seus projetos, fala: eu tenho muitos planos, projetos, mas eu quero primeiramente ver o Senhor, então venha até o reino. Esse deve ser o desejo do nosso coração, irmãos, ver o nosso Deus. Mas para isso, a Bíblia hoje nos orienta: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, vamos buscar essa paz, a paz com Deus, a paz com os irmãos, a paz com esse mundo, na medida do possível. Vamos continuar até a linha de chegada. E, meus irmãos, vamos cuidar uns dos outros. Veja que a recomendação é: cuidem. Não é de quem está fora, é para cuidar de quem está dentro agora. Porque aqui nós vimos que pode ter gente dentro da comunidade da aliança, como Esaú, impuro e profano, que não ama a Deus com todo o seu coração. Pode ter a raiz de amargura dentro da comunidade. O que é a raiz de amargura? O coração que ama os deuses desse século, o coração que não ama a Deus de todo o coração ainda. Isso pode estar no nosso meio, e fala que isso contamina. Porque, meus irmãos, espiritualidade, santidade contamina, mas também desânimo, amor a esse mundo contamina. Então a recomendação é: cuidem, para que não haja desertores no meio de vocês. Cuidem de mim, meus irmãos, por favor, cuidem de mim. Cuidem uns dos outros. Mas em Cristo, meus irmãos, nós vamos avante nessa corrida, porque, como nós vimos, diferentemente dos homenageados da Primeira Guerra, não há homenagens para desertores, não há perdão para desertores. Esaú foi um desertor, não houve perdão para ele. Mas para os que creem, para que nós vimos como no capítulo 4 de Hebreus, nós já entramos no descanso do Senhor. Nós já entramos naquilo que Jesus conquistou por nós. Jesus já nos pacificou com Deus Pai. Jesus já proveu para nós os meios de santificação. Nós agora devemos perseguir aquilo que Jesus conquistou por nós, a paz com todos e a santificação. E quando nós vemos o Senhor, tudo estará bem para sempre. Nós vamos ver que valeu a pena todo o sofrimento, toda a busca para perseguir aquilo que Jesus conquistou por nós. E é nessa certeza, meus irmãos, que nós vamos amanhã para segunda-feira batalhar. Batalhar na sociedade, sim, você tem seu trabalho, seu estudo, seus projetos, mas acima de tudo nós vamos começar a batalhar amanhã para viver de um modo digno do Evangelho e lutar pela fé do Evangelho. Porque pela graça de Deus, nós veremos o Senhor. Oremos.
Coloque sua vida diante de Deus. Como eu falei, talvez você está dentro da comunidade, mas tem raiz de amargura no nosso meio. Peça perdão a Deus. Peça para que Ele te ajude a buscar a santificação. Peça para que você venha amar as coisas de Deus, que você nunca venha trocar a sua primogenitura, ou seja, o seu chamado, a sua vida com Deus, por causa de um prato de comida, de necessidades temporais dessa vida. Ore pedindo a graça de Deus. Equipe de louvor, vem aqui à frente, por favor. Diego também, vem aqui à frente orar por nós, por favor. Continue em oração, irmãos.